Ó, Maria Camil. O senhor sabe se essa mudança de status vai atrapalhar a troca de status de B1, B2 para F1, F2? Tem advogado falando isso aqui no YouTube. Já rapidinho, gente. Tem advogado no YouTube falando que é advogado que nem advogado é. É Nem lá nem verdade. cá, hein? Só É. para vocês saberem. Fique esperto, porque tem gente que fala, me consultei com o doutor fulano de tal. Não é doutor nem lá no Brasil, porque já não tem mais OAB, mais nada, e nem aqui nos Estados Unidos está se posando de advogado esperto ainda. Desculpa, fala, doutor Walter. Não. Vamos recapitular. Vamos voltar um pouco no tempo e ver o que foi feito no primeiro mandato do governo Trump. Quando ele entrou, ele não sabia a extensão do poder que um presidente tem e tem que endereçar uma série de problemas que ele até nem não estava preparado, porque não sabia a extensão dos problemas que tinha que... Ele não é político e não acompanhava a questão política, ele vinha para mudar mesmo essa diretriz política de que é tudo engessado por políticos regendo a economia, a imigração, o que quer que seja. Enfim, o que foi mudado naquela época? Existia uma política anti-imigratória e uma restrição quanto a estudantes, tá? Então, os processos de estudante, você vai se recordar que foi na época dele que foi exigido que os turistas tinham que manter o status válido de turista, então você tinha que fazer extensões a cada 6 meses e, em paralelo, pedir para mudar status para estudante. Isso foi colocado no governo Trump. E foi um desastre, porque a gente tinha uma planilha separada só para todo mundo que estava de turista, mantendo a cada 6 meses, em paralelo fazendo a mudança de status, até que fosse tudo aprovado. E deu uma zona, porque tinha oficiais que aprovavam de estudante, não aprovava as extensões e vice-versa. A ideia era juntar todos e aprovar, mas enfim. No meio do caminho, com a pandemia, tudo meio que congelou, entrou o governo novo, e o governo novo, aí sim, eliminou novamente a necessidade de fazer a extensão. Mas, em adição, ele emitiu um ato normativo, um memorando, simplesmente, de política imigratória, dizendo que não era mais necessário, que bastava só fazer a mudança de status, tá? Então, a diferença entre os dois mandatos, antes e agora, é que antes não existia ato escrito do governo dizendo que bastava a mudança de status. Hoje existe. Então, o governo que entrar, ele tem que romper com esse ato e estabelecer uma nova política, o que torna mais difícil para ele já negar de cara os processos que estão pendentes. Porque, veja, o processo que eu estou fazendo hoje, assinando, não vai ser julgado no mês que vem, vai ser julgado em fevereiro, março, abril, já na vigência de um novo governo. Se o governo mudar a política imigratória, talvez eles sejam afetados. Talvez não, porque você tem argumentos legais para sustentar que é a política oficial do governo que não precisa fazer extensão. Então é isso que tem que tomar cuidado, porque você tem uma troca de governo que já numa primeira vez teve bastante mudança imigratória. Pode ser que venham mais mudanças imigratórias, talvez não, talvez continue igual. Então é algo que as pessoas têm que estar preparadas e acompanhar diariamente aí as notícias e os novos atos. Estão esperando 5 ordens executivas no dia da posse. Só de migração, só de migração. O senhor sabe de cabeça quais são? Não está divulgado. Ah, não está divulgado. Não está divulgado, mas eu acredito que tem fechamento de fronteira. Mas fechamento como assim? Não permitia a entrada, fechar a fronteira se for americano. sul. Fechar a fronteira sul com o México por tempo indefinido, por questão de segurança nacional. Eu acredito que vai ter uma convocando as forças, não forças armadas, o exército, Guarda Nacional. Guarda Nacional de todos os estados e até polícias para prender criminosos, quem tem a ordem de prisão para fins imigratórios. E existe até um zoom, Paulo, essa é quente, hein? De acabar com a cidadania de jus solis, de crianças que simplesmente nascem nos Estados Unidos, só teriam a cidadania se o pai ou a mãe, um deles, fosse americano ou residente permanente. Quem está aqui com visto temporário não daria ao filho a cidadania, tá? Quando nascesse aqui. Isso é só um zoom, que está forte aí fora e que talvez seja colocado numa ordem executiva baseado em interpretações de professores de direito consagrados aí que estão tentando sustentar isso, tá? Da 14ª emenda da Constituição Americana, que foi criada para dar aos escravos americanos a cidadania americana aos filhos deles, que antes eles não recebiam a cidadania americana. Então existe esse entendimento e isso causaria, assim, uma multiplicidade de situações. Quem está aqui com um estudante, o filho nasceu, é americano? Não, não é.
Tá aqui com H1B, não é? Não, não é. Tá aqui ajustando status, é? Não, porque ainda não é residente permanente, o ajuste de status pode ser negado. Então, tem uma série de desdobramentos, mas enfim, existe essa possibilidade de termos uma ordem executiva já no primeiro dia de governo. E aí vamos ver então, pessoal, no dia 20 de janeiro que acontece a posse, né, Dr. Walter Santos? Dia 20 de janeiro. Próxima pergunta. Lembrando, tudo que o Dr. Walter falou aqui é tudo especulações ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Senão vão fazer um corte e falar que você falou. O pessoal não perde, né? Então, se você vê algum corte por aí, volta aqui nesse vídeo aqui que você vai lembrar. Mas o nosso público já conhece. Já sabe, já sabem. Cadê? Eu tinha separado aqui, mas não para. Vamos lá.